Já se passaram mais de 3 décadas desde que Dallas dominou o horário nobre da televisão, e a família Ewing, em suas vidas reais, deu reviravoltas que ninguém previu. Vamos descobrir como estão e como vivem os atores do elenco em 2026. Número 1. Larry Hagman, como J. R. Ewing. Larry se incorporou a Dallas em 1978, quando tinha 46 anos, dando vida ao implacável magnata do petróleo durante 14 temporadas. J.R. se tornou um dos vilões mais icônicos da televisão. Conhecido por suas maquinações e pelo lendário cliffhanger de Quem Atirou em J.R., que reuniu 83 milhões de espectadores, Larry já era um rosto familiar graças a Meu Gênio Favorito. Mas J.R. Ewing o transformou em uma lenda. Nos bastidores, Larry travou durante anos uma batalha contra o alcoolismo antes de se reabilitar na década de 1990. Mais tarde, recebeu um transplante de fígado em 1995, o que lhe deu uma segunda chance de vida. Tragicamente, Larry faleceu em 23 de novembro de 2012, aos 81 anos, em decorrência de complicações relacionadas à leucemia mieloide aguda, apenas alguns meses depois de filmar o relançamento de Dallas, onde retomou seu icônico papel pela última vez. Número 2. Linda Gray, como Sue Ellen Ewing. Linda tinha 38 anos quando se incorporou a Dallas em 1978, interpretando Sue Ellen Shepard, a sofrida esposa de J.R. As lutas de sua personagem com o alcoolismo e seu turbulento casamento com J.R. renderam a Linda 2 indicações ao Globo de Ouro e uma indicação ao Emmy. O que tornou Sue Ellen inesquecível foi sua transformação de dona de casa desesperada a empresária independente. Agora, com 85 anos, em 2026, Linda envelheceu com elegância e continua ativa em Hollywood. Retomou seu papel no relançamento de Dallas de 2012 a 2014 e continuou trabalhando em cinema e televisão. Linda nunca voltou a se casar após seu divórcio de Ed Thrasher em 1983 e tem sido aberta sobre sua decisão de abraçar a vida como mulher solteira. Também se tornou uma apaixonada defensora dos direitos das mulheres e das causas ambientais, percorrendo o mundo como embaixadora da boa vontade da ONU. Número 3. Patrick Duffy, como Bob Ewing. Patrick tinha 29 anos quando Dallas estreou em 1978, interpretando a consciência moral da família Ewing. Bob era o irmão bom que entrava em constante conflito com as táticas implacáveis de J.R. A química de Patrick com Victoria principal transformou Bob e Pam em um dos casais mais queridos da televisão. Agora, com 76 anos em 2026, Patrick manteve uma presença constante em Hollywood. É famoso por ter deixado Dallas em 1985 para retornar um ano depois quando foi revelado que toda a temporada anterior havia sido um sonho de Pam. Uma das reviravoltas mais polêmicas da história da televisão. A vida pessoal de Patrick foi marcada por um belo casamento de 34 anos com a bailarina Carlene Rosser, que faleceu em 2017. Mais tarde, encontrou o amor novamente com a atriz Linda Pearl em 2020, e o casal ficou noivo durante a pandemia. Patrick continuou atuando em diversos programas de televisão e filmes da Hallmark ao lado de Linda. Número 4. Charlene Tilton, como Lucy Ewing. Charlene tinha apenas 19 anos quando se incorporou a Dallas em 1978, interpretando a rebelde sobrinha Lucy Ewing Cooper, apelidada por J.R. de O Anão Venenoso. Apesar de ser a membro mais jovem do elenco principal, Lucy soube se manter de pé dentro do drama familiar dos Ewing, com tramas que incluíam romances, manipulações e, finalmente, a gestão de seu próprio negócio. Agora, com 67 anos em 2026, Charlene teve uma carreira que se estendeu muito além de Dallas. Competiu no Celebrity Apprentice e apareceu em numerosos programas de reality show. A vida pessoal de Charlene teve seus altos e baixos. Casou-se com o cantor de country Johnny Lee
em 1982, mas se divorciaram apenas 2 anos depois. Posteriormente, se casou com o diretor de fotografia Chad Hart em 2001, embora esse casamento também tenha terminado. Charlene manteve uma estreita relação com seus colegas de elenco de Dallas e aparece com frequência em convenções de fãs que celebram o legado do programa. Número 5. Ken Kercheval como Cliff Barnes. Ken tinha 43 anos quando se incorporou a Dallas em 1978, criando o arqui-inimigo de J. Harry Ewing. Cliff Barnes passou 13 temporadas tentando acabar com os Ewing, impulsionado pela antiga rivalidade de sua família com Jock Ewing. O que tornou Cliff memorável foi seu perpétuo papel de perdedor. Não importava o quanto tentasse, J.R. sempre parecia superá-lo. Ken apareceu em 343 episódios, tornando Cliff um dos personagens com mais aparições na série. Sua vida pessoal incluiu 4 casamentos, sendo o mais longo o contraído com Ava Fox, de 1994 até seu divórcio em 2004. Ken continuou atuando após o fim de Dallas, participando de produções teatrais e papéis menores na televisão. Também enfrentou problemas de saúde em seus últimos anos, entre eles um câncer de pulmão. Lamentavelmente, Ken faleceu em 21 de abril de 2019, aos 83 anos, em decorrência de complicações por uma doença vascular, deixando um legado como um dos grandes antagonistas do horário nobre. Número 6. Priscilla Presley como Jenna Wade. Priscilla tinha 38 anos quando se incorporou a Dallas em 1983. Embora a personagem de Jenna tivesse sido interpretada anteriormente por outras atrizes, como o primeiro amor de Bob Ewing, que retornava para complicar seu casamento com Pam, Jenna trouxe uma nova tensão romântica ao programa. Priscilla, já famosa como ex-esposa de Elvis Presley, trouxe glamour e credibilidade ao papel. Agora, com 80 anos em 2026, Priscilla construiu uma impressionante carreira posterior a Dallas, estrelando os filmes de Canhão Nu e dirigindo a Elvis Presley Enterprises durante anos. Sua vida pessoal esteve sob escrutínio durante décadas. Seu relacionamento com Elvis começou quando ela tinha apenas 14 anos. Casaram-se em 1967 e divorciaram-se em 1973. Ao longo dos anos, saiu com vários homens de alto perfil, mas nunca voltou a se casar. Mais recentemente, Priscilla se viu envolvida em batalhas legais em torno do patrimônio de sua filha, Lisa Marie Presley, após a trágica morte de Lisa Marie em 2023. Número 7. Steve Canale como Ray Krabs. Steve tinha 32 anos quando Dallas começou em 1978, interpretando o capataz do rancho Ray Krabs, que mais tarde foi revelado como o filho ilegítimo de Jock Ewing. Essa revelação transformou Ray de simples empregado a herdeiro dos Ewing, gerando um drama familiar de grande peso. O romance e casamento de Ray com Donna Culver se tornou uma das tramas favoritas do público. Agora, com cerca de 79 ou 80 anos, em 2026, Steve se afastou em grande medida da atuação após o fim de Dallas. Descobriu uma paixão pela pintura e se tornou um artista de sucesso, com suas obras de temática western, ganhando reconhecimento em galerias. Steve se casou com Brent Power em 1975 e permanecem juntos há mais de 50 anos, um dos casamentos mais duradouros do elenco de Dallas. Levou uma vida mais tranquila na Califórnia, aparecendo ocasionalmente em reuniões de Dallas, embora preferindo se concentrar em sua arte e sua família em vez dos holofotes de Hollywood. Número 8. Barbara Bel Geddes como Miss Ellie Ewing. Barbara tinha 55 anos quando originou o papel de Miss Ellie, a matriarca da família Ewing, em 1978, como a doce e sábia figura materna do rancho South Fork. Miss Ellie era o coração do programa, mediando com frequência entre seus filhos em conflito, J.R. e Bob. Barbara trouxe gravidade ao papel, tendo já conquistado um prêmio Tony e recebido uma indicação ao Oscar anteriormente em sua carreira.
Ausentou-se temporariamente de Dallas em 1984 por uma operação do coração e Donna Reed a substituiu durante uma temporada, mas Barbara retornou em 1985 e ficou até 1990. Sua vida pessoal foi mais discreta do que a da maioria dos membros do elenco, com casamentos com Carl Schroyer e, posteriormente, com Windsor Lewis. Barbara se aposentou da atuação após Dallas e viveu tranquilamente no Maine. Faleceu em 8 de agosto de 2005, aos 82 anos, em decorrência de um câncer de pulmão, deixando um legado como uma das figuras maternas mais queridas da televisão. Número 9. Jim Davis como Jock Ewing. Jim tinha 68 anos quando Dallas estreou em 1978, dando vida ao duro patriarca texano Jock Ewing. Como fundador da família e modelo a seguir de J.R., Jock representava o dinheiro do petróleo e os valores de um Texas da velha guarda. Seus confrontos com Jagger Barnes lançaram as bases da rivalidade entre os Ewing e os Barnes, que impulsionou grande parte do drama do programa. A voz grave e a imponente presença de Jim fizeram de Jock um personagem inesquecível. Apesar de aparecer em apenas 78 episódios, o que muitos fãs desconhecem é que Jim já estava lutando contra o câncer quando Dallas começou a ser filmado. Havia sido diagnosticado com mieloma múltiplo antes de o programa começar, o que finalmente o obrigou a reduzir suas aparições. A saúde de Jim se deteriorou durante a 4ª temporada do programa e faleceu em 26 de abril de 1981, aos 71 anos, apenas 3 anos após o início da série. Os produtores incorporaram sua morte ao enredo com o misterioso desaparecimento do avião de Jock sobre a América do Sul. Número 10. Susan Howard como Donna Culver Krebs. Susan tinha 35 anos quando se incorporou a Dallas, em 1979, interpretando a ativista política Donna Culver, que se apaixonou por Ray Krebs e se casou com ele. Donna trouxe inteligência e sofisticação ao programa, abordando com frequência temas sociais por meio de suas tramas. Sua personagem se candidatou a um cargo político e defendeu causas ambientais, tornando-a algo mais do que um simples interesse romântico. Agora, com 82 anos em 2026, a vida de Susan após Dallas tomou um rumo inesperado. Envolveu-se profundamente na política conservadora e no cristianismo evangélico, o que surpreendeu muitos fãs que se lembravam de sua personagem como liberal. Susan fez parte do conselho diretor do Sindicato dos Atores de Cinema e se envolveu ativamente em diversas organizações cristãs. Casou-se com o ator reconvertido em missionário Calvin Crane em 1989 e permaneceram juntos até a morte dele em 1997. Susan se manteve em grande medida afastada dos holofotes desde o fim de Dallas, escolhendo a fé e o ativismo em vez de Hollywood. Número 11. Howard Keel como Clayton Farlow. Howard tinha 62 anos quando se incorporou a Dallas em 1981, interpretando o abastado fazendeiro que conquistou o coração de Miss Ellie após a morte de Jock. Clayton se tornou o segundo grande amor de Miss Ellie, e seu romance trouxe calor às últimas temporadas do programa. Antes de Dallas, Howard era uma lendária estrela dos musicais, tendo aparecido em clássicos da MGM como 7 Noivas para 7 Irmãos e Beija-me Kate, com sua poderosa voz de barítono. Sua transição de cowboy cantante a fazendeiro texano foi absolutamente natural. Howard apareceu em 265 episódios ao longo de 10 temporadas, tornando Clayton uma figura central da família Ewing. Casou-se 4 vezes, sendo seu último casamento com a atriz Judy Magamol, o que se prolongou de 1970 até sua morte. Howard continuou atuando em concertos e teatro mesmo após o fim de Dallas. Faleceu em 7 de novembro de 2004, aos 85 anos, em decorrência de um câncer de cólon, deixando um legado que abrangeu tanto a época de ouro de Hollywood quanto a era mais bem-sucedida da televisão no horário nobre. Número 12.
Morgan Brittany como Catherine Wentworth. Morgan tinha 30 anos quando se incorporou a Dallas em 1981, interpretando Catherine, a astuta meia-irmã de Pam Ewing. Como uma das vilãs mais memoráveis do programa, Catherine era obcecada em tirar Bob de Pam, e suas maquinações não conheciam limites. Chegou até a tentar matar Pam em um acidente de carro. Morgan trouxe ao personagem uma sofisticada ameaça que tornou Catherine absolutamente inesquecível. Agora, com 73 anos em 2026, a vida de Morgan deu uma dramática reviravolta política após sua carreira como atriz. Tornou-se uma destacada comentarista política conservadora e ativista do Tea Party, o que deixou atônitos muitos fãs que a lembravam interpretando uma intrigante socialite. Morgan é casada com Jack Gill desde 1981 e estão juntos há mais de 40 anos. Escreveu livros sobre os atores conservadores de Hollywood e aparece com frequência em programas de debate político. Morgan também afirmou que suas opiniões políticas lhe custaram papéis no Hollywood liberal, garantindo que foi na prática incluída em uma lista negra depois de se manifestar publicamente. Número 13. George Kennedy, como Carter McKay. George tinha 63 anos quando se incorporou a Dallas, em 1988, durante as últimas temporadas do programa, interpretando o magnata do petróleo Carter McKay, que se tornou o rival comercial e eventual sócio de J.R. Quando George apareceu em Dallas, já era um ator vencedor do Oscar, tendo conquistado o prêmio de melhor ator coadjuvante por Rebeldia Indomável em 1967. Sua voz grave e sua imponente presença transformaram Carter em uma formidável incorporação aos últimos anos da série. George apareceu em mais de 200 filmes ao longo de sua carreira de 6 décadas, desde filmes catástrofe como Airport até comédias como Canhão Nu, ao lado de Priscilla Presley. Casou-se 2 vezes, sendo seu segundo casamento com Joan McCarthy, o que se prolongou de 1978 até a morte dela em 2015. George continuou trabalhando até bem depois dos 80 anos, aparecendo em diversos programas de televisão e filmes. Faleceu em 28 de fevereiro de 2016, aos 91 anos, por causas naturais, tendo vivido uma vida plena como um dos atores coadjuvantes mais confiáveis de Hollywood. Número 14. Mary Crosby, como Kristen Shepherd. Mary tinha 20 anos quando apareceu pela primeira vez em Dallas, em 1979, interpretando Kristen, a intrigante irmã mais nova de Sue Ellen. O que tornou Kristen inesquecível? Foi ela quem atirou em J.R. no cliffhanger mais famoso da história da televisão. Mary, filha do lendário cantor Bing Crosby, trouxe complexidade a Kristen, uma bela manipuladora que teve um caso com J.R., o chantageou e quase destruiu o Império Ewing. A misteriosa morte de sua personagem em 1981 deixou os fãs se perguntando durante anos o que havia realmente acontecido. Agora, com 65 anos em 2026, Mary continuou atuando de forma esporádica enquanto se concentra em sua família. Casou-se com o advogado do mundo do entretenimento, Mark Brodka, em 1998, e permanecem juntos desde então. Mary apareceu em vários programas de televisão ao longo dos anos, embora nunca tenha alcançado o mesmo nível de fama que seu papel em Dallas. Falou com franqueza sobre crescer sendo filha de Bing Crosby e a pressão que seu famoso sobrenome acarretava, reconhecendo que ter sido quem atirou em J.R. tanto definiu quanto limitou sua carreira. Número 15. Dak Rumble, como Jack Ewing. Dak tinha 44 anos quando se incorporou a Dallas em 1985, interpretando o charmoso mas problemático primo de J.R., Jack Ewing, que chegou ao South Fork em busca de seu lugar na família. O romance de Jack com Jaime Ewing e sua luta contra o alcoolismo deram a Dak um material de grande peso dramático. Antes de Dallas, Dak havia sido um galã de novelas em programas como All My Children. O que muitos fãs não sabiam naquela época é que Dak era gay,
em um período em que assumir a sexualidade poderia destruir a carreira de um ator, especialmente no caso de galãs românticos. Manteve sua sexualidade em privado enquanto trabalhava em Dallas, mas mais tarde se tornou um dos primeiros atores de novelas a falar publicamente sobre ser soropositivo. Deck foi diagnosticado em 1990 e se tornou um defensor da conscientização sobre a AIDS durante o auge da epidemia. Sua vida pessoal foi marcada por seu relacionamento com Scott A. Henderson, que esteve ao seu lado até o fim. Tragicamente, Deck faleceu em 21 de março de 1994, com apenas 52 anos, em decorrência de complicações relacionadas à AIDS, tornando-se uma das primeiras vítimas de Hollywood durante aquela crise. Número 16. Victoria principal como Pamela Barnes Ewing. Victoria tinha 28 anos quando Dallas estreou em 1978, criando um dos personagens mais icônicos da televisão. Pam, o amor proibido que se casou na família Ewing, apesar da rivalidade entre os Barnes e os Ewing. Pam era o centro moral do programa, dividida entre sua lealdade ao irmão Cliff e seu amor por Bob. Sua química com Patrick Duffy transformou o relacionamento de Bob e Pam no coração emocional de Dallas durante 9 temporadas. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Victoria sacudiu o mundo quando deixou Dallas no auge de sua popularidade em 1987, abrindo mão de milhões de dólares para se lançar em outros projetos. Agora, com 76 anos em 2026, Victoria tomou uma brilhante decisão empresarial que a maioria dos atores nunca se atreve a tomar. Fundou a Principal Secret Skincare em 1989, que se tornou um sucesso retumbante, rendendo-lhe, supostamente, mais dinheiro do que todo o seu salário em Dallas. Victoria foi casada com o cirurgião plástico Harry Glassman de 1985 a 2006, um relacionamento que terminou em um divórcio muito comentado. Nunca teve filhos e declarou não se arrepender dessa decisão. O que surpreende é que Victoria abandonou completamente a atuação. Recusou-se a aparecer no relançamento de Dallas e afirmou que nunca voltará a Hollywood. Em vez disso, concentrou-se em seu império de cuidados com a pele, na filantropia e no resgate de animais. Tornou-se uma empresária de sucesso que provou que a vida após a fama das novelas pode ser ainda mais lucrativa e plena. Número 17. Sasha Mitchell, como James Belmont. Sasha tinha 22 anos quando se incorporou a Dallas em 1989, interpretando James Belmont, o filho ilegítimo de J.R., que apareceu nas últimas temporadas do programa. James trouxe uma nova dinâmica à série, debatendo-se entre buscar a aprovação de seu pai e rejeitar os métodos implacáveis de J.R. Sasha já havia alcançado a fama interpretando Cody Lambert em Step by Step, que era exibido paralelamente à sua participação em Dallas. Agora, com 57 anos em 2026, a vida de Sasha tomou um rumo sombrio que chocou seus fãs. Em meados da década de 1990, foi preso em várias ocasiões por violência doméstica contra sua esposa, o que efetivamente encerrou sua carreira no auge de sua trajetória. Foi removido de Step by Step e teve dificuldades para encontrar trabalho posteriormente. Sasha se divorciou mais tarde e voltou a se casar, e afirmou ter reorientado sua vida graças à terapia e ao crescimento pessoal. Tentou pequenos retornos ao longo dos anos, aparecendo em filmes de baixo orçamento e programas de reality show. Sasha tem sido aberto sobre seus arrependimentos e os erros que lhe custaram a carreira, embora muitos fãs tenham dificuldade em separar o ator de seu turbulento passado. Número 18. Audrey Landers, como Afton Cooper. Audrey tinha 23 anos quando se incorporou a Dallas em 1981, interpretando Afton Cooper, uma cantora aspirante que se envolveu sentimentalmente com Cliff Barnes. As tramas de Afton giravam com frequência em torno de sua carreira musical e sua turbulenta relação com Cliff, dando a Audrey a oportunidade de mostrar seus talentos musicais da vida real. De fato,
Audrey foi uma cantora de sucesso por direito próprio, especialmente na Europa, onde teve vários singles de sucesso. Agora, com 68 anos em 2026, Audrey manteve uma carreira no mundo do entretenimento por múltiplos continentes. Casou-se com o empresário alemão Donald Burkowitz em 1989 e tem 2 filhos juntos. Audrey apareceu em filmes e programas de televisão alemães, sendo mais famosa na Europa do que na América. Também é irmã da atriz Judy Landers, e as duas trabalharam juntas em algumas ocasiões. Audrey envelheceu com elegância e continua atuando em concertos, especialmente na Alemanha e na Áustria, onde conta com uma devotada base de fãs. Abraçou uma vida mais tranquila longe dos holofotes de Hollywood, dividindo seu tempo entre os Estados Unidos e a Europa. Número 19. Sherry J. Wilson como April Stevens Ewing. Sherry tinha 28 anos quando se incorporou a Dallas, em 1986, interpretando April Stevens, que se apaixonou por Bob Ewing e se casou com ele após a partida de Pam. April trouxe uma nova energia romântica às últimas temporadas do programa, embora alguns fãs tenham tido dificuldades para aceitar alguém no lugar de Victoria principal. As tramas de April incluíam a gestão de uma companhia petrolífera e o enfrentamento de perigosos perseguidores, oferecendo a Sherry abundante material dramático. Agora, com 66 anos em 2026, Sherry encontrou seu maior sucesso após o fim de Dallas. Estrelou ao lado de Chuck Norris em Walker, Texas Ranger, durante 8 temporadas, de 1993 a 2001, alcançando um público ainda mais amplo. Sherry se casou 2 vezes. A primeira com Paul DeVito, de 1984 a 1988, e posteriormente com Scott Stevens. Manteve a amizade com Chuck Norris e aparece ocasionalmente em convenções de Walker. Sherry continuou atuando em papéis menores e filmes independentes, embora nunca tenha voltado a alcançar a fama de seus anos em Dallas e Walker. Também se envolveu em diversas causas beneficentes e mantém uma ativa presença nas redes sociais, conectando-se com seus fãs. Número 20. Deborah Shelton como Mandy Winger. Deborah tinha 31 anos quando se incorporou a Dallas em 1984, interpretando Mandy Winger, uma bela modelo e designer que se tornou a amante de J.R. Mandy era diferente dos outros casos de J.R. Sentia um genuíno afeto por ele, criando uma surpreendente ternura no personagem habitualmente implacável. Antes de Dallas, Deborah havia sido coroada Miss USA 1970 e havia desenvolvido uma bem-sucedida carreira como modelo. Agora, com 71 anos em 2026, Deborah continuou atuando após Dallas, aparecendo em vários programas de televisão e filmes ao longo das décadas de 1990 e 2000. Esteve casada com o produtor Craig Stevens, de 1997 a 2011. Deborah se afastou em grande medida dos holofotes nos últimos anos, embora apareça ocasionalmente em eventos de fãs de Dallas. Falou sobre os desafios de envelhecer em Hollywood e como os padrões de beleza da indústria afetaram suas oportunidades de trabalho à medida que foi crescendo em idade. Deborah abraçou o bem-estar e a espiritualidade em seus últimos anos, concentrando-se no crescimento pessoal em vez de perseguir a fama.